Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Em João 10, versículo 10 diz assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa vida em abundância. Existe uma diferença entre vivermos a nossa vida em um dia normal, de qualquer forma, no automático, e de vivermos uma vida com intencionalidade. Você deve conseguir imaginar a diferença de apenas existir, estar sobrevivendo a mais um dia, e a diferença de viver uma vida com propósito, de encontrar um sentido real para a sua existência. Você já deve saber disso, e olhando ao seu redor é fácil perceber que muitas pessoas estão somente existindo. Muitas pessoas ainda não descobriram o porquê estão aqui, qual a sua motivação diária, o que eles devem ou não fazer ou deixar de fazer. Olhando ao nosso redor, nós vemos que existe uma geração muitas vezes perdida, muitas vezes confusa, desanimada, muitas vezes sem saber para onde ir, qual o próximo passo, por onde começar. E talvez olhando para a palavra de Deus, você consiga encontrar o ponto de equilíbrio para tudo isso, o ponto de contraponto para tudo isso. Olhando para a palavra de Deus, nós vemos que o que Jesus veio a fazer nessa terra era nos trazer uma vida, uma nova vida. Mas não somente isso, mas uma vida em abundância, uma nova vida com completude, com uma vida cheia de vida. Por isso o tema dessa mensagem hoje que nós vamos falar um pouquinho é sobre exatamente isso, como termos uma vida cheia de vida. Como termos uma vida cheia de propósito, como termos uma vida cheia de alegria, como termos uma vida em que eu tenho motivação para me levantar em mais um dia, não importa as circunstâncias ao meu redor. Muitas pessoas ao nosso redor estão apenas funcionando e muitos de nós também estamos assim, mas não vivendo com intencionalidade. Às vezes em meio à rotina, em meio ao cansaço, em meio aos vazios da nossa existência, nós nos pegamos vivendo uma vida sem intencionalidade alguma. Você acorda, apenas olha ali os afazeres daquele dia e começa a fazer, e de repente você já tem novos afazeres, e de repente já tem um filho chamando pela sua atenção, já tem um WhatsApp do trabalho apitando, e você vai apenas tirando ali demandas da sua frente. No final do dia você está mais uma vez cansado, mais uma vez sobrecarregado, e mais uma vez você percebeu que o seu dia passou e escorreu entre as suas mãos ali os seus dedos, como se o nosso tempo fosse se perdendo em meio a tudo isso. E vemos que muitas vezes dentro da nossa igreja, muitas vezes dentro dos nossos lares, vivemos uma vida automática. Uma vida em que eu acordo, apenas vou fazendo ali o meu checklist de tarefas, mas não consigo olhar para o outro, mas não consigo perceber o que está de subjetivo dentro da minha casa, as necessidades dos meus filhos para além de uma roupa, de uma comida, as necessidades do meu cônjuge para além ali dos meus trabalhos, além ali das rotinas dentro da casa. E nessa noite eu quero que você seja convidado, seja despertado a repensar isso. Repensar como está a sua rotina, repensar como estão os seus dias. E se você tem usufruído desta vida em abundância, se você tem conseguido acessar essa vida em plenitude. É verdade que nós precisamos ter uma vida coerente e correta. Eu tenho uma até certa facilidade de buscar uma vida coerente e correta. E muitos de vocês talvez se identifiquem com isso. Mas às vezes, para nós é difícil buscar uma vida correta, coerente, mas com alegria. Buscar uma vida correta à luz da palavra de Deus, uma vida em que nós estamos ali debruçados nas Escrituras, em que nós buscamos em fazer o que é certo, vai nos custar e muitas vezes nos custa bastante. Mas a palavra de Deus nos convida a fazer tudo isso, mesmo que nos custe muito, com alegria. A fazer tudo isso com propósito, a fazer tudo isso com motivação. Então não basta acordarmos mais um dia e pensarmos quais pecados não iremos cometer e quais acertos vamos buscar. Mas se temos a motivação correta em nosso coração, se temos encontrado alegria na salvação, se temos encontrado alegria em sermos obedientes ao Espírito Santo, muitas vezes gastamos os nossos dias buscando a obedecer a Deus, mas não encontramos a alegria em obedecer.
Buscamos um dia após o outro estarmos ali fazendo a vontade do Pai, mas nós não nos alegramos de ser os escolhidos de Deus, não nos alegramos de ser o povo eleito. E hoje nós vamos buscar um pouquinho disso, de trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, de trazer à nossa memória aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos dá força para continuar. Uma vida abundante, ao olharmos as Escrituras, é sobre entender que não é ter todas as coisas, não é você conseguir bens materiais ou tudo que você sonha, mas é sobre você encontrar sentido em tudo que você faz. Por isso nós vamos agora para João 15, entender um pouquinho mais sobre isso. João 15, verso 1 diz assim, alguns versículos ali, capítulos à frente. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e o que dá fruto ele poda, para que dê ainda mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Agora, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu também os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos e permanecerem no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai em seu amor, tenho-lhes dito essa palavra, para que a minha alegria esteja em vocês, e para a alegria de vocês ser completa. Para que a sua alegria seja completa. Nós vamos ver aqui que João vai continuar descrevendo um pouquinho de como acessarmos essa vida plena. Ele vai dizer que Jesus veio para nos trazer essa vida em abundância. E logo depois ele vai falar, então vocês devem permanecer nesse amor. Permanecer enraizados em Jesus, na verdade, na palavra. Para que vocês possam acessar essa alegria completa. Para que vocês possam acessar esse gozo. E aqui nós vamos falar sobre 4 verdades que aprendemos sobre uma vida abundante. A primeira delas, que está escancarada nesse texto, é que uma vida abundante está em Cristo. Ele é a fonte de uma vida alegre. Ele é a fonte de uma vida em abundância. Aqui aprendemos que não existe vida plena desconectada da fonte. Não tem como você viver uma vida possuindo tudo aquilo que Jesus já conquistou para você, se você não estiver com Ele, se você não estiver firmado em Sua palavra. Você já parou para perceber que é a raiz que sustenta a árvore? E se é Cristo quem sustenta as nossas vidas, precisamos estar unidos com Ele. A palavra diz que o desejo do Pai é que nós venhamos nos tornar um com Deus. É que nós venhamos nos tornar um com Ele mediante Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se queremos essa vida completa, esse gozo completo, precisamos estar firmados em Deus. Precisamos acreditar que uma vida espiritual vazia gera uma vida seca. E é isso que nós vamos entender nesse texto. Se queremos ter uma vida frutífera, precisamos estar em Deus. Então, se nós não estamos nesse lugar, arraizados ali na presença de Deus, vamos ter uma vida seca, uma vida sem frutos, uma vida que não vai aparentar estar cheia de vida. Nós vamos aprender que aqui temos que mudar a nossa mentalidade sobre algumas coisas. Muitas vezes nós olhamos para as áreas da nossa vida e pensamos em setores distintos. Então você pensa, como vai o meu trabalho, a minha área profissional? Como vai os meus relacionamentos? Como eles estão indo? Como vai o meu casamento? Como vai a criação dos meus filhos, a minha casa? E como vai a minha vida espiritual? E às vezes você chega à conclusão assim, nossa, diversas áreas da minha vida estão caminhando. O meu trabalho eu consigo ter sucesso, eu tenho um bom relacionamento com a minha família. Nossa, só que a minha vida espiritual hoje é o que está em falta. Mas sabe que essa é uma mentalidade errada quando nós olhamos esse texto. Porque a nossa vida espiritual não é uma parte da nossa vida.
Nós aprendemos aqui que a nossa vida espiritual não é uma área da nossa vida, mas a nossa vida espiritual é a base da nossa vida. Você consegue entender a diferença nisso? Se você acorda todos os dias perguntando qual momento eu vou me dedicar a essa área, qual momento eu vou me dedicar àquela e agora eu vou me dedicar à minha vida espiritual, não. Você tem que entender que o que vai sustentar todas as áreas da sua vida é a sua vida com Deus. O que vai sustentar o seu trabalho é o seu relacionamento com Deus. O que vai sustentar os seus filhos é o seu relacionamento com Deus. O que vai sustentar o seu ministério é o seu relacionamento com Deus. A vida espiritual é a base. E se a nossa vida espiritual não vai bem, não tem como todas as outras áreas estar na sua melhor forma. Talvez você até fale, não, mas eu conheço pessoas que estão indo bem. Estão indo bem no meu trabalho sem Deus. Então imagine se Deus fosse a base daquela pessoa. Porque você pode sim ter uma vida de sucesso. Mas aqui o texto está falando que quando a vida espiritual é a base, nós não temos uma vida de sucesso. Nós temos uma vida de abundância. Uma vida de alegria. Uma vida de gozo. E sabe, muitas vezes o sucesso não vai sustentar alguém em pé no leito de um hospital quando o seu filho tiver um diagnóstico. Talvez o sucesso, quando o dinheiro acabar e você precisar investir mais na sua empresa, não vai sustentar as portas abertas. Talvez o sucesso não vai sustentar o seu casamento e os seus filhos. Mas uma vida de abundância sustenta qualquer tempestade. Uma vida enraizada em Cristo sustenta qualquer dia mau. Por isso temos que entender que a nossa vida espiritual é a base. Deus deve ser a raiz que sustenta todos os ramos. E uma árvore pode ter muitos ramos, você pode frutificar em diversas áreas, mas a sua vida espiritual tem que ser a base. Não adianta buscarmos gozo completo no exterior. Você pode tentar mudar a rotina, os recursos, injetar mais dinheiro, mas se você não estiver conectado com Cristo, nada adianta para a alegria ser completa. Uma árvore precisa de raiz, porque raiz dá energia, raiz dá alimento, raiz dá sustentação. E raiz também torna aquela árvore adaptável. Muitas vezes precisamos de alimento. E a nossa vida espiritual vai trazer esse alimento. Muitas vezes vamos precisar ser sustentados em meio aos ventos fortes e a nossa vida espiritual vai nos sustentar. Muitas vezes vamos precisar de energia, de bom ânimo e Deus é aquele que pode nos fortalecer. Mas muitas vezes também vamos precisar nos adaptar e uma raiz fortalecida vai te tornar essa pessoa adaptável. A segunda verdade é que uma vida abundante é alegre. Aqui, João está nos ensinando que para encontrarmos essa alegria, precisamos estar com Deus. Então, uma vida com Deus é uma vida de alegria. Uma vida com Deus é uma vida de bom ânimo. Porque Jesus assim nos ensinou, Ele disse, tenham bom ânimo. Porque eu venci o mundo e agora eu estou em vós. Então, vocês também vencerão o mundo. Nós temos que entender que a alegria verdadeira está em obedecermos ao Senhor e vivermos a sua vontade. Não há nada mais prazeroso do que obedecermos a Deus e sabermos que estamos cumprindo a sua vontade. Algumas pessoas hoje em dia condicionam a sua alegria a momentos exclusivos de descanso e risadas. Tem pessoas que se contentaram, e até engraçado talvez, pensar que as pessoas se contentaram em viver a sua vida de forma automática, cabisbaixa, talvez de forma focada só nos afazeres de segunda a sexta-feira, e de se dar um descanso no sábado e no domingo, como se tivéssemos apenas que semear de segunda a sexta, e apenas encontrarmos alegria quando pudermos dizer sextou. Algumas pessoas tornaram isso a sua realidade de vida. Mas se estamos em Cristo, podemos ter alegria todos os dias. É claro que de segunda a sexta-feira, talvez a sua rotina vai estar mais em prol de algo. Mas você pode encontrar descanso e alegria em plena uma segunda-feira de manhã. Você pode encontrar descanso e alegria em uma quarta-feira à noite. Você pode encontrar esse descanso e essa alegria a todo tempo. Não procure uma vida em que você precisa separar um dia para ser feliz. Não busque por uma vida em que você precisa reservar um tempo na sua agenda para que você possa se alegrar com seus filhos.
Talvez você vai precisar de um tempo intencional em algum dia da semana. Mas todos os dias, crie um clima de alegria na sua casa ao levantar. Todos os dias, coloque uma energia dentro da sua casa de alegria por estarem salvos com Deus. Todos os dias, antes de se deitar, declare descanso sobre a sua família. Existe algo precioso em estarmos na presença de Deus. Às vezes, somos cheios de autopiedade. Temos esse pensamento porque pensamos assim: ó céus, trabalhei tanto durante essa semana, então eu preciso encontrar um descanso aqui em um dia específico. Nossa, olha como eu trabalhei muito, então eu vou comer essa comida gostosa. Olha como eu fiz essa coisa hoje que me custou muito, agora eu vou me dar o privilégio de comer esse doce. Olha quão boa mãe eu fui hoje, então eu vou me dar o privilégio de assistir uma série que vai me deixar feliz. E assim surgiram coisas em nossa cultura, como as comfy food, que são as comidas confortáveis. Também existem aquelas séries que nós dizemos assim, que são as séries de descanso. Talvez uma série que você já assistiu inúmeras vezes, você só coloca ali para ficar sem pensar em nada, só vendo de novo. E nós nos contentamos em ter momentos de descanso apenas assistindo a uma série, apenas em comer uma comida gostosa, em nos alegrarmos apenas quando compramos algo novo, e não percebemos que estamos perdendo a alegria dos nossos dias. Estamos perdendo a alegria do dia após dia na presença de Deus. Esse é um pensamento muito egoísta, egocêntrico, pensar que você merece ser feliz apenas porque fez muito. Tem pessoas que só se permitem ser felizes após checar o Instagram e ver que alguém está se divertindo também. Porque senão parece que ela tem que trabalhar tanto quanto os outros e ela não pode ter um momento de descanso. Tem pessoas que para decidir se elas vão descansar ou trabalhar, elas têm que ver o que o amigo do lado está fazendo, se eles estão descansando ou trabalhando. Mas a presença de Deus nos convida a olhar para Ele e encontrar esse momento. Você não pode viver um dia feliz independente do que os outros estejam fazendo. Você não pode se alegrar e celebrar um dia comum com a sua família, simplesmente porque tem vida pulsando dentro de você. Simplesmente porque tem vida sentado à mesa dentro da sua casa. Percebe como às vezes, sem notar, colocamos a nossa própria satisfação como o centro da nossa vida? Muitas vezes, sem perceber, começamos a viver uma rotina centrada apenas em nos recompensar ou em estar sobrevivendo em meio às tarefas. No curso Experiência do Lar tem uma ministração que eu gosto muito e que ensinava sobre como lidar com as emoções dentro da sua casa. E em uma certa aula, a pastora que estava ministrando disse assim: permanecer com raiva e expressar a raiva é uma decisão. E eu fiquei pensando sobre isso, porque realmente a raiva é um sentimento, é uma emoção. Então você não determina quando você vai sentir a raiva. Mas permanecer com esse sentimento ou expressá-lo é uma decisão. E sabe por quê? Porque às vezes você está lá quebrando o pau com seu marido, brigando com seus filhos, e daí chega a visita. E na mesma hora todo mundo coloca um sorriso no rosto, deixa a raiva de lado e ninguém expressa a raiva mais. Mesmo que a raiva continue lá dentro. Muitas vezes você está indignado com algo, então chega o seu patrão e na mesma hora você para de expressar a sua indignação e a sua raiva. Então expressar algumas emoções e continuar, permanecer nesse estado é uma decisão. E eu comecei a pensar sobre isso enquanto escrevi essa ministração e comecei a notar que expressar alegria também é uma decisão. Quantos de nós somos alegres e gratos por muitas coisas da nossa vida, mas não expressamos? Quantos de vocês são extremamente gratos pelos seus filhos, mas vocês não conseguem expressar para eles a tamanha gratidão que é tê-los? Quantos aqui são gratos pelo seu cônjuge? Talvez hoje você ainda não tenha expressado a alegria que é estar ao lado desse homem ou dessa mulher. Expressar alegria é uma decisão. E precisamos todos os dias decidir celebrar. Precisamos todos os dias decidir expressar alegria e gratidão. Para isso você precisa se esquecer e se afastar do que tem te roubado vida. Comece a notar o que tem roubado a sua alegria.
A palavra diz que o inimigo é aquele que vem para matar, roubar e destruir. E muitas vezes o inimigo tem se passado como o ladrão da sua alegria. Ele tem vindo para destruir os seus momentos alegres. Ele tem vindo para roubar a celebração da sua casa, para roubar as risadas. Quanto tempo faz que você não se pega morrendo de rir com os seus filhos em volta de uma mesa? Quanto tempo faz que você não morre de dar gargalhada aqui dentro desse local, que é o seu lugar de cultuar ao seu Deus? Precisamos semear esse clima de alegria. Precisamos decidir pela celebração. Eu gosto da colocação de Paulo em Filipenses capítulo 3, que diz assim, versículo 12: não que eu já tenha obtido tudo e a perfeição, mas eu prossigo para alcançá-la, pois isso também me dá respeito, porque fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o alcançado, mas eu te falo uma coisa: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão à minha frente, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá a vocês. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está falando, nós temos que lutar pela santidade. Nós temos que caminhar a cada dia para estarmos mais parecidos com Cristo. Nós temos que sim buscar pela perfeição um caráter semelhante ao de Cristo. Mas nem Ele alcançou. Ele está dizendo, nem eu alcancei ainda esse lugar. Então eu esqueço das coisas que para trás ficam e caminho para o alvo. Eu vou continuar buscando. E Deus vai ajudar, vai esclarecer todas as coisas para vocês. Mas seja como for, Ele dá uma ênfase. Viva de acordo com o que vocês já alcançaram. Se você está aqui, você já foi alcançado por Jesus. Se você está aqui, você já alcançou salvação para a sua vida, ou hoje ainda você poderá alcançá-lo. Então viva de acordo com um crente que alcançou a salvação. Viva de acordo com um homem, com uma mulher que já alcançou a salvação. Talvez você ainda não vai ser o melhor marido do mundo ou a melhor esposa do mundo. Talvez você ainda não vai ser o melhor ministro de louvor. Talvez você não vai ser o pregador dos últimos tempos. E Paulo está dizendo, fiquem tranquilos, só continuem caminhando, dia após dia, até vocês encontrarem a maturidade. Mas só façam uma coisa até lá. Vivam de acordo com o que já alcançaram. Vocês já encontraram a alegria que é estar na presença de Deus? Então viva de acordo com essa alegria. Vocês já encontraram o consolo que é ter o Espírito Santo em um dia mau? Então viva de acordo com quem conhece o Espírito Santo. Vocês já encontraram o socorro bem presente na hora da angústia? Então viva de acordo com quem conhece esse Deus que se revela de forma íntima conosco. Paulo está dizendo, continue avançando, mas não viva como alguém que não foi transformado. Mas não viva como alguém que não conheceu a Jesus, porque você o conhece. Busque conhecê-lo cada dia mais. Tem gente que não encontra alegria porque vive frustrado, porque só olha para o que falta. E Paulo está dizendo, se esqueça das coisas que para trás ficaram. Se esqueça agora do que está faltando. Olhe para aquilo que está adiante. E em Provérbios somos convidados a olhar para o futuro e sorrir de alegria. Não porque sabemos o que tem em nosso futuro, mas porque conhecemos o Deus da esperança que já está lá. Então nós podemos olhar para o que está adiante e sorrir. Podemos olhar para o dia de amanhã e descansar. Tem pessoas que nunca celebraram a sua transformação de vida. Tem pessoas, cristãos, que se esqueceram de quem eram sem Cristo. Quem você era sem conhecer Jesus. Será que você não tem motivo para celebrar? Para compartilhar isso com alguém? A alegria de você ter sido transformado? Sim, talvez você ainda tenha muito a conquistar. Mas se esquecendo agora dessas coisas que ficam para trás, o que é que você pode celebrar? De acordo com qual alegria você pode continuar caminhando? Eu acredito fielmente que um caminho
Saudável para nós alcançarmos a alegria em nossa vida está em permanecermos firmes na caminhada. Quantos aqui têm amigos de longas datas? E talvez essa amizade é uma alegria para você. Só que só você sabe quantas provações, quantos dias maus vocês já enfrentaram. Quem aqui tem um casamento há mais de 15 anos? Levante sua mão. Quem aqui tem um casamento há mais de 20 anos? Levante sua mão. Há mais de 30 anos. Há uma tamanha alegria, não é, em permanecer? Vocês sabem as lutas que já passaram, os dias maus. Mas vocês ainda podem olhar para frente e encontrar esperança e alegria. Há uma alegria separada para aqueles que permanecem. Há uma alegria separada para aqueles que veem o tempo passando e permanecem fiéis à palavra. Aqui a nossa mente é renovada mais uma vez ao pensar que a alegria também está em já não ser quem éramos. Eu gosto de um livro de Tim Keller que ele diz assim, que certa vez um homem encontrou e disse: você é um renomado pastor, pregador, teólogo, me diga como que você prova a existência do seu Deus. E ele disse: eu poderia te dizer muitas coisas que comprovam a existência do meu Deus. Mas a maior de todas elas é que eu sei quem eu era antes de encontrar Jesus. Sabe, a sua vida pode ser um testemunho do que é uma transformação ao conhecer a Deus. Você pode, com a sua alegria de ter encontrado a salvação, explicar para o mundo a diferença entre aqueles que servem e que não servem. Muitas vezes nos perdemos em meio às comparações, em meio às justiças que queremos estabelecer para os nossos tempos. E nos esquecemos da alegria que é ter o Espírito Santo dentro de nós. Sabe, aquieta o seu coração. Aquieta a sua alma nesse tempo. Em meio às turbulências desta geração, em meio aos noticiários da televisão, aquieta a sua alma. Encontre descanso na presença de Deus e alegria em servir a Ele. Não é chegada a hora de separar o joio do trigo. Ainda não é chegada a hora da justiça plena ser estabelecida sobre a terra. Mas agora é chegada a hora de um povo se posicionar cheios do Espírito Santo. Para de perder as suas noites de sono com base no que você vê. Para de perder as suas noites de sono indignados com os noticiários da televisão, porque o mundo jaz no maligno. E não é de hoje que existem homens maus na terra. Não é de hoje que uma geração está se perdendo, indo para o inferno, não. Mas nós somos a geração que somos cheios do Espírito Santo e podemos ser a diferença. Podemos ser o sal e a luz para o mundo hoje. Cadê a alegria da salvação do povo que foi encontrado por Jesus? Faça como Davi, ore todos os dias dizendo: Senhor, me devolva a alegria da sua salvação. Você pode fazer isso agora? Coloque as mãos sobre o seu coração e repita isso: Senhor, me devolva a alegria da sua salvação. Alegria em Deus muitas vezes está em compreender que na vida cristã precisamos ter maturidade. E eu gosto de pensar isso. Muitas vezes a alegria vai só chegar sobre você quando você entender, compreender que na vida com Deus existem muitos poréns. Existem muitos todavia, entretanto. Eu gosto de me lembrar sobre isso quando Paulo está falando com Timóteo e ele está dando direcionamento para as pessoas daquela época. E ele está falando: vocês vão fazer tais coisas, os outros estão fazendo isso. E quando ele vai se dirigir a Timóteo, ele fala: porém tu, Timóteo. E ele vai passar instruções claras somente para Timóteo. Eu gosto de pensar isso quando nós falamos sobre alegria. Entenda essa linha de raciocínio. Nós precisamos ser alegres quando não nos pegamos em comparações e indignações. E na nossa vida com Deus, muitas vezes vamos ter que entender que somente para nós vai ser pedido algo específico. Quando chegar a nossa vez de obedecermos a Deus, Ele vai falar: todos vocês podem fazer assim, mas tu, porém, faça um favor para mim. Tu, porém, pode ir para esse outro caminho que eu preciso de você. E será que você vai ter a tamanha alegria de corresponder aos chamados específicos de Deus? Enquanto todos estão indo para um lado, tu, porém, vai para o outro. E você consegue encontrar alegria em ser
a exceção, em ser a diferença, em ser aquele que foi escolhido para fazer algo que muitas vezes irá te custar? Em Filipenses 3,16 diz assim, que nós acabamos de ler: todavia, apesar de ainda não terem encontrado a salvação, ande de acordo com o que já alcançaram. Em 1 Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas lhes são lícitas, porém, nem todas convêm. Todas são lícitas, porém, você não se deixará dominar por nenhuma delas. Em Tiago 2,17 diz assim: assim também é a fé, se não tiver obras, por si só estar morta. Porque é necessário a fé, porém, também as obras. Em Gálatas 5,13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não use desta liberdade para dar ocasião à carne. Em Apocalipse 2,2 diz assim: eu conheço as tuas obras, a tua perseverança. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Em 2 Coríntios 4,8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Podemos ficar perplexos, porém, não desanimados. Em 1 João 2,1 diz: filhinhos meus, todas essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Se, porém, todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Eu separei esses versículos para você ver que a vida com Deus é necessária, uma vida de maturidade, e que você renove a sua mente para compreender que a alegria está muitas vezes em compreender esses porém. Muitas vezes a sua alegria do seu dia vai determinar se ela vai chegar ou não, se você compreender este porém. Talvez todos vão estar fazendo, porém, você vai encontrar alegria em não fazer. Talvez todos vão estar pensando e perplexos, angustiados, porém, você encontrará alegria de não estar desanimado. A maturidade espiritual está em compreender os poréns de Deus, porque o Evangelho, ele precisa de equilíbrio. E ele sempre se equilibra assim: liberdade mais responsabilidade, graça mais transformação, fé mais prática, perseverança e santidade. Sempre precisa haver um equilíbrio. Então, muitas vezes, vamos ter que achar alegria nos poréns. Vamos ter que achar alegria e aprender a desfrutar em meio aos vales, em meio às esperas, em meio aos processos. Vamos ter que encontrar alegria nesses momentos. Eu gosto de uma pregadora em que um dia ela ensinou algo que diz assim: aquilo que você acredita é com o que você se contenta. Por isso precisamos todos os dias renovar a nossa mente e buscar por essa renovação. Porque talvez temos nos contentado com uma vida que falta alegria porque acreditamos que é isso que merecemos. Muitas vezes você tem se contentado com a sua realidade hoje porque você acredita que é isso que você merece. É isso que a sua família merece. Mas ao entrarmos na presença de Deus, encontramos uma nova vida, uma nova realidade. Não se contente com o que você acha que merece, porque Jesus tem vida abundante para liberar sobre você. Não se contente com o que os outros dizem que você pode chegar, com o nível que eles estabeleceram, porque tem vida abundante para ser liberado sobre você. Sabe, eu tenho uma pergunta que parece simples para te fazer, mas você ama Jesus? Sim, vocês amam a Jesus? Quem aqui ama Jesus? Pode levantar sua mão. Amém, glória a Deus. Agora me responda, você acredita que Jesus te ama? Porque se acreditássemos verdadeiramente que somos amados por Deus, não nos comportaríamos e nos contentaríamos muitas vezes com o que nos contentamos. Se acreditássemos verdadeiramente no tamanho do amor de Deus por nós, nós não agiríamos da mesma forma. Sabe por quê? Porque se você acredita verdadeiramente que Jesus te ama, você então acordará e agirá sem medo. Se você acredita que Jesus te ama, você pode se levantar todos os dias e não se pegar preso às inseguranças. Se você acredita que Jesus te ama, você não precisa viver mais um dia vivenciando os traumas do seu passado. Se você entender o quanto Jesus te ama, você pode ser renovado na sua mente.
Se você entendeu o quanto que Jesus te ama, você entende que essa vida abundante está disponível para você. Tem pessoas que não conseguem usufruir de uma vida alegre, de uma vida abundante, porque estão presas em um dia do seu passado, em um trauma que vivenciaram. Muitas vezes em um abuso que sofreram, em uma palavra que liberaram e feriram o seu coração. Muitas vezes sobre uma sentença, um diagnóstico. Não perca a sua alegria por sentenças, por diagnósticos. Não perca a sua alegria porque homens e mulheres te feriram. Sabe por quê? Uma vida abundante é uma vida cheia do Espírito. O Espírito Santo pode ir mais fundo do que qualquer pessoa já foi. Mais fundo do que qualquer pessoa já te marcou. O Espírito Santo pode te marcar mais fundo. O Espírito Santo pode te marcar mais profundo. Talvez você fale, pastora, você não entende. Eu passei por situações, por traumas, por abusos. Pessoas me tocaram intimamente, eu não consigo mais encontrar alegria nas intimidades. O Espírito Santo te toca mais fundo nessa noite. O Espírito Santo pode ir mais fundo. E Ele vai mais fundo com os frutos dEle. Ele te enche de alegria. Ele te enche de paz. Ele te enche de domínio próprio, de longanimidade, de benignidade. Ele te devolve a alegria da salvação nessa noite. Não se contente em viver uma vida triste. Não se contente em viver os seus dias esperando ir para o céu e lá usufruir da vida plena, não. Há uma vida abundante liberada para a sua casa aqui na terra. O diabo joga mentira sobre as nossas mentes desde os dias que nós nascemos. Desde as crianças, o inimigo está jogando mentira sobre as nossas mentes para nos aprisionar. Para dizer, é com isso que você deve se contentar, é isso que você merece, é isso que te faz, essa é a sua identidade. Mas o Espírito Santo está aqui para te dizer, não. Eu consigo te dar uma nova vida, uma nova identidade, uma vida em abundância. O terceiro ponto é que os frutos evidenciam a vida. Se a vida é dentro de você, então deve haver frutos. Se a vida é dentro de nós, que somos a igreja, devemos ser luz lá fora e mostrar os nossos frutos. Não tem como uma árvore saudável não dar frutos. O que você precisa ter clareza apenas é que existe um tempo determinado para frutificar. É que existe um tempo determinado para que os frutos apareçam. Mas ao olhar uma árvore, você sabe quando ela está gerando frutos. Porque primeiro nascem as flores. Se ainda não é tempo de você mostrar os seus frutos, seja uma árvore frondosa, cheia de flores, viva com alegria enquanto você gera os seus frutos. Mas o fato é que ao olharmos uma árvore, sabemos se nela há vida. Ao olharmos uma árvore, sabemos se ela está viva ou morta. Ao olharmos para você, precisamos saber se aí existe vida. Quando uma mulher está gerando uma criança, muitas vezes essa criança ainda não nasceu, mas nós já vemos que existe vida sendo gerada. Essa mulher vai se comportar diferente, vai pensar diferente. E nitidamente vai aparecer uma barriga que está gerando vida. Talvez hoje você não está frutificando, mas você está gerando. Então se alegre por gerar. Se alegre porque dentro de você está nascendo algo novo. Se alegre porque algo novo já começou a mudar. Se alegre porque o Espírito Santo já te tocou e agora basta questão de tempo para que o fruto apareça. Se você está frutificando, frutifique, brilha com alegria. E se você está gerando, faça isso com a tamanha alegria que é frutificar. Talvez esse é um tempo precioso em que você não pode perder. Porque o tempo de gerar é um tempo de preparo, é um tempo de mudança, é um tempo de aquecimento. Então encontre força para se alegrar. Aqui cabe um lembrete, uma vida cheia de atividades não significa uma vida cheia de vidas. Às vezes queremos provar para o outro que temos fruto e ficamos lotando a nossa agenda. Você não precisa provar para ninguém com a sua agenda que você frutifica. Sabe por quê? Há algo precioso, em que eu ainda preciso muito aprender, mas que depois que a maternidade chegou sobre a minha casa, a minha vida, eu tenho entendido cada vez mais, nós precisamos encontrar alegria e fazermos as pazes com o anonimato. Nós não precisamos provar para ninguém que estamos frutificando ou não,
Você não precisa provar para ninguém com a sua agenda se você tem bons frutos a oferecer ao mundo. Porque muitas vezes o seu bom fruto vai ser estar cozinhando para os seus filhos e alimentando a eles sobre a mesa. Talvez o seu momento de gerar e de frutificar vai ser se calando mediante afrontas que estão vindo sobre você e confiando no tempo de Deus. Talvez o seu tempo de frutificar, de gerar, vai ser diferente do que o mundo está exigindo. E não se apresse. Não se apresse. Não apresse os seus frutos para que eles apareçam logo. Há um tempo determinado para frutificar. Quando os frutos aparecem, eles pesam. Então a sua árvore tem que estar pronta para quando os seus frutos aparecerem. Quando o fruto chega sobre uma árvore, ele pesa os seus galhos. Então aquela árvore precisa estar preparada. Se prepare nesse tempo. Se é tempo de gerar, se prepare, gere. Se é tempo de frutificar, então comece a trazer para fora tudo que Deus já colocou dentro de você. Quando Deus nos diz que Ele deseja ver frutos, é porque Ele deseja nos ver em abundância. Prepare a sua árvore para que ela sustente os seus frutos, porque logo eles aparecerão. Em Apocalipse, Jesus já nos trouxe um alerta. Está escrito: eis que estou fazendo algo novo. Isaías nos alertou: eis que algo novo está surgindo. E talvez eu vim aqui apenas para te alertar: algo novo está surgindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se alegre nesse tempo. Se alegre nesse tempo. Às vezes é muito mais fácil pegar as coisas construídas, as coisas finalizadas. Mas Deus precisa de trabalhadores para a sua seara. Trabalhadores alegres que vão semear. Porque aqueles que semeiam com lágrimas em breve voltarão, cantando júbilos, cânticos com muita alegria. Se você tem semeado, se você tem gerado, se você tem frutificado em meio à dor, em meio ao anonimato, em meio aos vales, em meio aos processos, logo mais você voltará com a recompensa em suas mãos. Para finalizarmos, o quarto ponto é que não há vida. Quando não há vida, aonde não há vida, basta uma palavra. Em Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair o Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez passar em volta deles e eis que eram muito numerosos sobre a face daquele vale. Eis que estavam secos, não, sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu, Ezequiel, disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e tu vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Farei estender a pele, porei em vós o Espírito, e vocês viverão. E sabereis assim que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso com o seu qual. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceram a carne, se estendeu a pele, mas não havia neles o Espírito. Talvez você está nessa fase, você já viu acontecer algo, mas ainda não há vida. Mas ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, filho do homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor. Assim diz o meu Deus: vem dos quatro cantos o vento do Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que eles vivam. E eu profetizei como o meu Deus me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram de pé. Não somente como homens como eram anteriormente, mas como um grande exército em extremo. Uma vida cheia de vida pode ressuscitar até o que está morto. Se você for uma pessoa cheia do Espírito, que profetiza sobre os seus vales, você verá a vida surgir até da onde não havia mais. Você verá com os seus próprios olhos o Senhor sendo o Deus da sua vida. Aonde a cura não tinha chego, profetiza, a cura vai chegar. Aonde o divórcio estava batendo na sua porta, profetiza, a sua família continuará de pé.
Os seus filhos que estavam se perdendo, profetiza, vidas surgirão e eles voltarão para o lar. Sobre a sua empresa que estava fechando, um diagnóstico, eu não sei. Profetiza que vida pode surgir, basta uma palavra do Senhor e uma resposta sua. Se posicione para ter uma vida cheia de vida. Neemias teve que desentulhar os poços. Ezequiel teve que profetizar para vale de ossos secos. Ana teve que consagrar um filho que ela não tinha em meio à dor. Abraão teve que adorar em meio à entrega. Os amigos de Lázaro precisaram antes tirar a pedra. E eu estou aqui para te perguntar o que você vai fazer hoje na sua vida, para que possa jorrar vida de dentro de você. Qual pedra que você vai tirar? Qual poço que você vai desentulhar? Qual oração que você vai fazer? O que você vai entregar? O que você hoje vai consagrar ao Senhor? Eu não sei. Mas algo você precisa fazer, se posicionar, para que vida possa surgir, para que o Espírito possa entrar nessa situação. E o Espírito Santo quer chegar com vida abundante sobre você, amém? Se coloque em pé no seu lugar. Espírito Santo de Deus, nós agora nos unimos em fé e declaramos: Espírito Santo, sopra a vida. Como o Senhor, na experiência de Ezequiel, nós declaramos: Espírito, venha dos quatro cantos e sopre vida. Nós declaramos sobre esta situação, sobre um diagnóstico, sobre um momento que estamos passando, sobre um processo, um vale, uma dor. Nós declaramos vida surgindo. Nós declaramos vida sendo estabelecida. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que em seu nome Jesus há poder. Em seu nome Jesus há vida. Nós declaramos que os nossos dias estão enraigados no Senhor, que os nossos pés estão firmados sobre a rocha. Nos sustente, Senhor, sustente a sua igreja nesta hora. Nós queremos declarar que nós acreditamos que o Senhor é a fonte da vida. O Senhor é a fonte que nós precisamos. E queremos ter dias de alegria. Não importa como estará o cenário lá fora. Não importa como estarão os contextos ao nosso redor, mas faça brotar em nós a alegria. Alegria de sermos salvos. Que domingo após domingo, ao entrarmos neste lugar, que nós venhamos ter um semblante de alegria. Que quando acordarmos, a nossa família perceba a alegria que existe em nós. Que o mundo lá fora perceba a alegria que existe em servir ao Senhor. Nós queremos ser o seu povo, alegres, unidos e cheios do seu Espírito. Em nome de Jesus, amém? Levante as suas mãos e adore conosco agora. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos.